Olá, você está aqui no Viva Mais Leve, eu sou a Cíntia Pimenta, nós estamos na Bem Mais TV, a TV da sua família. E hoje a gente vai bater um papo aqui com Lucélia Guzmão, que vamos falar sobre saúde dos pés, podologia, e ela é especialista em podologia para diabetes, né? Então, ó pessoal, vocês que acham que a podologia é como ir lá você na manicure e fazer a unha, não tem nada a ver, tá? Nada a ver isso. Tem a ver com saúde completa, né? Saúde total. E você que tem aí algum problema no seu pé ou tem diabetes também, fica ligadinho aí que vai ser muito bom para você esse conteúdo, tá bom? Lucélia, obrigada, viu, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Eu sou grata, né? Quero agradecer também o convite por estar aqui, né? Entendendo que, como você já começou a falar, né? Realmente a podologia não é uma área de estética e nem de embelezamento, é uma área da saúde, né? Eu, podóloga, sou profissional da saúde e tenho essa capacitação aí que você mencionou, que eu sou capacitada a atuar com os diabéticos, né? Que é um grupo de pessoas, né, que precisam muito dessa atenção, principalmente profissionais da podologia, né? Eu tenho lido muito artigos, eu tenho procurado buscar muito sobre a diabetes, porque a diabetes ela é uma doença muito extensa, se você for procurar, sabe, estudar sobre ela, é muito extensa, mas começa com esses cuidados, essas atenções, né, conosco profissionais, com esse público, falando assim, né, que tem essa doença. Porque, Cíntia, assim, se a gente for conversar e falar sobre todas as mínimas coisas que é preciso ter, sabe? Uma observação a mais com os pés, porque, na verdade, todos nós, independente de sermos diabéticos ou não, né, a gente não dá muita atenção para os nossos pés, né? A gente dá atenção para todo o nosso corpo em si, mas para os pés, como ele está bem lá distante, a gente acaba não dando a atenção que é necessária. Mas os nossos pés é a nossa base. É ele que nos leva para todos os lugares, é ele que nos deixa de pé, né? Então a gente precisa dar atenção para os pés. E os diabéticos, assim, esse público, né? Ele precisa. E é interessante de tudo isso que eu estou falando assim, os diabéticos, mas a gente, Cíntia, existe uma população que contém, né? Que é diabético, mas ele não sabe. Ele não sabe que é Entendi. diabético. E aí acontece da pessoa ter algum problema no pé, fazer um cortezinho ou uma unha encravar, e aí ela vê que o negócio não está melhorando, e ela descobre que ela é diabética? Exatamente, exatamente. Normalmente é quando se lesiona. Se lesionou, Uhum. né? E aí a cicatrização, né? Ela demora a cicatrizar, e aí aquilo vai chamar a atenção, porque assim, a gente só observa o nosso corpo quando ele dói, quando ele, É, né? É verdade. uma dor de cabeça. Dá um problema, né? Enquanto a máquina está Tá tudo funcionando, tá bem, tudo tá tudo certo. A gente vai, certo. ó, vai Isso usando, aí. vai Mas usando ela essa máquina aí. precisa de atenção, né? Então, assim, com uma dor de É. cabeça, uma dor nos olhos, né? Uma dor no ouvido, aí é que a pessoa vai procurar buscar, né? Alguma coisa para poder melhorar aquela dor. Com os pés não é diferente. Né? Aí vai lá, se Uhum. lesiona, se machuca, aí cria uma infecção, né? E aí demora a cicatrizar, aí a pessoa vai ao médico, ou vai a um profissional, podólogo, ou um especialista, e aí ela descobre. Muitas das vezes, essa descoberta, Cíntia, é muito ruim porque a pessoa já está no nível de diabetes alta e ela não sabe Uhum. que ela Não contém a sabe. doença, sabe? E aí ela já tá num nível da lesão, assim, tipo, para amputação, né? Chega a ter isso também, né? Ou Acontece, não? acontece, Acontece. O meu avô, ele amputou acontece. metade do Minha pé mãe também. por causa de um corte. Isso. Acontece. Mas porque assim, toda doença, né, quando ela é prevenida,
Por isso que, assim, eu como profissional de podologia, a minha função maior é prevenir a doença, né? É fazer, porque tudo Uhum. que a gente previne, a gente consegue fazer com que aquela situação, doença, qualquer coisa não aconteça, não chegue a um estágio grave, né? Então, assim, eu como profissional na podologia, a minha função maior é estar levando realmente o que eu estou fazendo aqui agora, né? É um conhecimento, é as pessoas entenderem o que é a doença, né? Para que ela venha prevenir. Né? Tem até um ditado aí muito antigo que diz que prevenir é melhor do que remediar, né? Acho que é isso, né? Sim. É, sim, total, porque, gente, depois é muito mais trabalhoso, pode ter caminhos sem volta também em relação a isso, e principalmente diabetes, que é uma coisa que é Isso, rápida, se você for isso. ver a evolução, a infecção, ela é rápida, né? E quando ela pega vários órgãos, aí faz, ai, gente, aí é aquela confusão só, né? Que tu não consegue, aí não é nem o podólogo que Não, vai não, ver, né? Ele pode não. até identificar, Sim. mas ela vai ter que ir para uma internação, uma coisa assim, né? Exatamente. Como eu te falei, a minha função é essa, estar atenta. Porque, assim, ó, eu atendi uma cliente que ela falou assim para mim, Leia, o que acontece? O meu esposo, ele é uma pessoa que ele se cuida, ele vai no médico, ele faz todos os exames, mas ele já foi até no ortopedista, mas o ortopedista não olha o pé dele. E ela me mandou a foto do pé. O pé dele, ele tem umas deformidades. Tem o famoso joanete, né? Toda pessoa que Uhum. tem joanete, ela tem uma proporção a ter deformidade nos pés com o tempo, sabe? E aí ela falou, o que mais me deixa assim indignada é porque os médicos eles não atentam para os pés. Porque assim, o ortopedista, né? Ele é o médico que cuida dos nossos ossos. Então, é os ossos, não é o pé. O cardiologista, né? É o coração. Então, é o coração que eu vou, não é os pés. Então, assim, nós, nós como profissional, eu como profissional, a minha função é estar atenta literalmente aos pés. Uhum. Para você saber, eu ando na rua olhando, Olhando os pés das pessoas. avaliando todos os pés. É uma Gente, é loucura. real E isso, assim, é às vezes eu real. tiro até foto. Ai, meu Deus. Para poder. Mas é seu estudo, é seu Isso. campo de estudo, então é Isso. normal, Ontem né? mesmo eu estava andando, aí estava uma menina andando assim com os pés chato, né, com a pisada. Aí ali eu já identifico qual é o tipo de pisada, ali eu já identifico qual vai ser o tipo de deformidade que vai vir naquele pé, né? Porque um pé chato, que é aquele pé que não tem um arco, Não tá curvado o né, não arco, tem um isso, arco, aquele pé ali provavelmente vai ter complicações no decorrer da vida, no decorrer da tá? vida. Por... Por isso Uhum. que a Porque, gente precisa estar com essa atenção maior para os pés, entendeu? sim, sim, com certeza. E é assim, não é só no pé, né? A gente vai falar isso, eu vou chamar um Ah, intervalinho ok. aqui, depois nós vamos falar sobre isso, porque eu quero que você fale pra gente, assim, quais são os problemas que você começa a identificar, que acontece com o seu pé que você precisa buscar um podólogo, né? Qual que é os problemas que você começa a ver que vai dar e fala, nossa, se eu identificar isso no meu pé, porque realmente eu preciso ligar lá para a Lucélia e falar assim, marcar a minha avaliação com ela para poder Pode tratar. deixar. Aí a gente vai conversar isso depois dos intervalos, Tá bom. tá? Então fica aí, gente. Fica Assim. ligadinho aí na telinha da Bem Mais TV, que daqui a pouco a gente volta. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem dois caminhos.
Ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. E aí, estamos de volta aqui com Viva Mais Leve, falando sobre saúde dos pés com a Leia Guzmão, podóloga, especialista em pés diabéticos. E Leia, me fala, quando eu tô lá com o meu pé, tranquilo, andando, caminhando com ele, durante a vida ali. Aí, de repente, eu comecei a sentir alguma coisa, comecei a ver que tem algo diferente. Quais são as principais coisas que acontecem assim no nosso pé que já é o start de que vai dar algum problema? Então, Cíntia, a dor, né, é a principal, né, como a gente falou no outro bloco, a dor, mas, assim, existem pessoas que me procuram e falam assim, Leia, olha, eu tô com essa manchinha aqui na minha unha, minha unha tá com essa mancha, é uma micose, né, eu tô com, a minha unha tá ficando, sabe, com uma coloração diferente, o que você acha que né, eu atendo muitas pessoas, como eu tinha dito, de emergência. Que são unhas encravadas bizarras, assim, que não tem como, tá quase saindo o dedo da pessoa, gente, junto ali. Assim, né? a maior o que mais leva a pessoa a buscar um podólogo realmente é a dor. Poucos são aqueles que atenta para o pé e olha e fala assim, poxa, meu pé não tem nada, mas eu acho que eu vou dar um cuidado maior para ele. Vou dar um cuidado maior para ele. A questão do joanetes, ela é formada como, assim? Então, a joanete, ela é uma deformidade, né, que normalmente, eu vou falar uma coisa, você vai até achar engraçado, a gente herda, é uma herança, ou do pai ou da mãe, tá? Normalmente, a joanete vem por uma herança dos pais. Tá? E aí, mulheres também, muitas das vezes nós mulheres que usamos aqueles saltos, aqueles saltos enormes. Os carpão fechados, isso, que espreme os pés, aquele né? salto de bico fino, escarpão, ele é assim, sabe, o inimigo da mulher. É lindo de se ver no pé de uma mulher, super elegante, maravilhoso, né? Mas é assim um inimigo mor para a mulher, porque a mulher ela vai usando aquilo no decorrer da vida. E aí chega uma hora que os pés ele não aguenta. Ele vai reclamar, ele vai dizer, ó, chega, para mim não dá. E aí, normalmente... Quero ser livre! Normalmente, quando acontece isso, tá lá o joanete, sabe? E aí ele vem com uma deformidade muito ruim, Cíntia, porque os dedos eles vão ficando sobrepostos um no outro, sabe? E aí isso dá problema na caminhada da pessoa, na pisada da pessoa, sabe? O joanete, ele como qualquer doença, né, que ela é silenciosa. O joanete não é uma doença, é uma deformidade. Uma deformidade. Mas é uma coisa que... E como tratar? Sim, olha, um dos tratamentos, dependendo de como ele está, se ele está num estágio pequeno, a gente consegue, assim, ir tratando com uma palmilha, sabe? A gente começa a fazer avaliações no pé, né? Porque, assim, nós podólogos, eu estou até fazendo a graduação em podologia, né? E na graduação a gente estuda muito as avaliações, os estudos, testes que a gente vai fazendo. Mas, normalmente, quando está num estágio muito avançado, Cíntia, é cirurgia. Aí entra o médico para poder fazer cirurgia, para poder corrigir aquela deformidade.
Aí ele raspa o Raspa, osso, é isso? raspa, raspa. E as Entendi. cirurgias, elas hoje, né, são cirurgias, não são invasivas de cortar, né? Uhum. São com instrumentos assim bem pequenininho que ele introduz ali, ele raspa aquele osso e ele tira toda aquela secreção, aí dá um pontinho e aí a pessoa tem que ir fazendo um tratamento de pós-operatório até ter a alta. Né? Mas a Entendi. cirurgia é dessa maneira aí que você falou, né? Raspa o osso. Raspa o osso. E essa questão da palmilha, ela é muito curiosa, assim, Uhum. porque a palmilha, ela faz, é uma correção de baixo para Isso, cima, né? O tratamento dos pés é o de baixo para cima, é o que nos sustenta isso, mesmo. E talvez e é o que a gente mais usa, se for isso. ver, do parte do nosso corpo que tem mais impacto, é o pé, né? Porque está te Exatamente, sustentando ali exatamente. todo E dia. a palmilha, Cíntia, assim, ela não é, ela é para todas as pessoas que sentem, porque, como você falou, ela é uma correção, ela vai corrigir a tua pisada, ela vai corrigir, às vezes, uma calosidade, ela corrige várias Uhum. coisas que dá problema no pé, e esses problemas, ele, como a gente falou, ele é identificado normalmente com a dor, sabe? Com a Eu dor. estou até com um Sim. caso meu em casa, que é o meu esposo, porque ele tem joanete, né? E ele está num grau que ele adquiriu uma outra doença no pé, que é o neuroma de Morton. Ele é um problema Hum. que dá no segundo, entre o segundo e o terceiro dedo dos pés, nessa área aqui da Hum. almofada do pé, e aí dá muita dor, muita dor. É uma inflamação no nervo, sabe? Então, assim, aí tem o esporão de calcânio, tem o famoso olho de peixe, que fala. O olho de peixe, que o pessoal tem que tirar uma bola de gordura, né? Que tem que arrancar a bola toda, Isso. né? Cara, que doido Então, assim, essas coisas, né? Que é tudo dão. isso e um pouco mais, porque se a gente for falar aqui, Sim, deixa eu falar de é muita várias coisa. situações, doenças que dá no pé e que nós, profissionais da podologia, né, a gente quando estuda muito, a gente quando busca muito conhecimento, né, a gente vai vendo que podologia não é para só embelezar os pés. A gente estuda Não, mesmo não. toda a questão dos pés. E os pés têm tudo isso e um pouco mais. Não, até na própria tradição chinesa, né, Sim. antigamente, tinha os tratamentos do corpo todo através da planta dos pés, Uhum. né? De cada pedacinho do pé ser responsável por chegar a algum É a órgão e tudo mais, e até reflexologia. hoje. A Isso, reflexologia, também isso. ela estuda, ela trata, né, uma Trata assim. enxaqueca, uma dor no fígado, né, uma dor no estômago, uma dor no nervo ciático, né, tudo isso Aonde? Quando é nervo ciático, dói o é pé? porque o nervo Aonde? ciático, ele também é uma inflamação que vem no nervo, e aí a dor, ela Uhum. vai meio que andando do pé até o quadril. Então, Ai, às vezes gente. ela intensifica muito no pé, aí você pode estar sentindo na altura do joelho, você pode sentir na coxa, porque é um nervo que vem lá do pé até o quadril. Né? Então, assim, na reflexologia acontece isso também. A gente consegue trabalhar. Eu estou falando isso porque eu também fiz, né? Eu sou apta também a trabalhar com a reflexologia, e a reflexologia a gente trabalha isso. Através dos pontos nos pés, a gente vai trabalhando essas dores agudas que as pessoas têm. Nossa, são dores bem agudas mesmo. Eu vou descrever para vocês a minha dor, para ver aqui que alguém aí deve ter essa dor, gente. Não é possível, não estou tendo essa dor sozinha, não, cara. Vamos me ajudar aí, gente. Então, fala aí da sua dor. Ai, beleza, beleza. Eu vou contar para vocês aqui. Depois do intervalo, vou chorar as minhas pitangas das minhas dores aqui para vocês. Volto já. Beijão. Beijo. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais.
registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem 2 caminhos. Ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. Voltamos agora para compartilhar com vocês sobre as minhas dores, gente. Bom, é que essa questão... Até eu fiquei curiosa. Não, essa questão da pisada, ela influencia no total do corpo, né? Então, assim, como eu pratico bastante atividade física, então é natural eu sentir uma dor aqui, uma dor ali, que são esportes de impacto. Então, assim, o meu corpo já, essa máquina aqui, ela é bem utilizada, né? E depois, teve uma época que eu adquiri uma dor no ciático, que você falou, tudo a ver, e assim, mas bizarramente dolorido, e assim... E era assim, como eu te falei, doía assim, em regiões diferentes? Dormir. Eu ficava deitada assim, Sim. Eu não conseguia dormir de posição nenhuma, só de lado. A hora que eu vi, eu estava dormindo toda torta para poder não ter aquela dor. Sim. E aí eu fui ao fisioterapeuta e ele falou assim, fez uma medição do meu quadril. Então, meu quadril estava assim, a coluna estava assim, e aí tudo estava torto. E começava onde? No meu pé, na minha pisada. Exatamente. Né? Na minha pisada. Exatamente, e aí foi isso. Aí eu tive que fazer a questão da palmilha, de fazer aquele exame que ele vê toda... É o barocodômetro. Isso aí. Ele te estuda toda por dentro, isso, escaneia você, né? Porque assim, o que eu tenho estudado na graduação da podologia, que é me tornar uma podologista, a gente estuda realmente tudo isso. A gente faz a plantigrafia, que é um exame básico, né, de ver como é que é a sua pisada. Ali eu já vou saber como é que você pisa, se você é supina ou se você é prona. Né? Aí eu posso fazer um baropodrômetro, que é um exame que aí ele é mais tecnológico, como a gente acabou de falar, ele vai te estudar toda por dentro, ver aonde você, né? Como você disse, a gente consegue ver que as pessoas estão totalmente desalinhadas. Né? Elas estão todas desalinhadas. E aí tem a questão da dentição, tem a questão, às vezes, de um nervo nos olhos, tudo isso interfere no pé. Caramba, que coisa, sabe? Né, gente? Tudo isso. E aí a gente consegue estar trazendo um alívio para aquela pessoa, né, trabalhando com a palmilha. E a gente estuda posturologia, né, a gente vai estudar a biomecânica, de como você está caminhando, de como você está andando. E hoje você então, sim, eu fiz assim várias, fisioterapia, mas várias fisioterapias, tive que mudar a intensidade dos esportes, tive que intensificar assim, a musculação. Isso. E dentro de tudo isso, você trocou o seu sapato, o seu tênis? Troquei, teve a troca? eu troquei, porque às vezes também eu troquei os sapatos, eu troquei o tênis. A podologia, ela é isso, ela é uma profissão, né, da saúde, e que a gente estuda tudo que está relacionado aos pés. E problema nos pés é exatamente isso que se falou. Daqui a pouco está no joelho, está no quadril, aí coluna, aí vai interferindo em toda essa máquina que a gente falou, que é o nosso corpo humano. Então, por isso que eu acho que é super importante essa oportunidade que você está me dando,
né, de eu como profissional estar aqui falando um pouco mais sobre a podologia. Já vi um vídeo de um cara que saiu na rua para entrevistar as pessoas. Você sabe o que é podólogo? Não, As não pessoas não sabiam sabem. dizer o que era. Acho que tipo, 2 ou 3 ou 2 pessoas é que conseguiram dizer, cuida dos pés. Você sabe o que o podólogo cuida? As respostas eram coisa assim bizarra, sabe? Eu estou muito encantada com essa área, né? Quero muito estar me doando para trabalhar com essas pessoas, principalmente os diabéticos, né? Mas assim, lógico, Léa, então você só atende pessoas diabéticas? Não. Se vier uma pessoa com um problema, um bebezinho, né? Porque tem os bebês também que nascem com problema nas unhas. Né? Tem o idoso, que às vezes ele fica por estar idoso, as pessoas não. Assim, você imagina, nós saudáveis, a gente não dá atenção, imagina um idoso que precisa de uma atenção em dobro. Mas olha, a gente vai ter outras oportunidades aqui para falar sobre isso, porque é uma coisa importante, as pessoas têm que realmente dar atenção a isso, a cuidar do pé, então vê que está com uma dor, vê que está começando a ter um joanete, vê que tem uma unha esquisita, uma micose, não sei o quê, vai, busca lá um podólogo, porque a manicure, ela não vai ter ferramentas para tratar isso. São ferramentas quase que cirúrgicas, né? No tratamento. Sim. E o que eu estou falando não quer dizer que um podólogo também não vá, de repente, lesionar. É ruim, mas às vezes acontece. Mas se um podólogo ele lesiona, ele vai saber como tratar daquela lesão. Não vai deixar chegar um granuloma, sabe, grau 3, a qual a pessoa não consegue colocar o pé no chão. Sabe? Então, assim, o podólogo ele é apto para isso, para tratar da unha encravada, das micoses, das frieiras. Caraca, pode crer, chulé, sinistro. Até mesmo de um assuntozinho assim, do chulé. Meu filho de 3 anos, né? Eu falo, garoto do céu, o que acontece com você? Dá só esse cheiro tão fedorento do seu pé. Mas eu sei que tem a ver com o que a gente come também, né? Sim. Então, assim, nós tratamos de tudo isso, sabe? Sabe por que é satisfatório? Porque você vê alguma coisa sendo tratada, sendo limpada, sendo curada. Então, te dá aquela sensação de alívio, né? Só que aí, como a pessoa não toma atitude, ela só fica vendo e tendo aquela emoção, aquela endorfina naquele momento da satisfação. E depois vem a cortisol na sequência, olhando para o próprio pé e falando, caraca, por que eu não resolvi isso? Eu preciso resolver isso. Muito bom, mas muito bom. Olha, muito obrigada pelo nosso papo. Sei que foi rapidinho, a gente falou de um monte de coisa aqui e tal. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, gente. Tirem assim as suas dúvidas e que se despertem, né? Também para poder se cuidar, porque o amor próprio ele é muito importante. A gente só entende o amor real mesmo, de Deus, inclusive, quando a gente se ama, porque nós somos, né, criaturas e filhos de Deus. Então, obrigada por estar aqui conosco. Teremos novas oportunidades para estar falando mais sobre isso. Quero conteúdo sobre a saúde dos pés aqui na Bem Mais TV. E é isso. Isso aí. Obrigada, Léia. Um beijão. Obrigadão. Assim, mais uma vez eu agradeço, sabe? Foi prazeroso estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre esse assunto, como você disse, super importante, né? Estarei, sim, separando vários outros assuntos, até dentro desses que a gente acabou de falar, né? Desses que são muitos, né? Então, assim, espero ter mais oportunidade para poder estar falando mais e, assim, muito grata por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa profissão que é a podologia. Isso aí, gente. Isso aqui foi o Viva Mais Leve, aqui na Bem Mais TV. Eu sou Cíntia Pimenta. Estamos juntos até depois do fim. Nos vemos na próxima. Beijão.